Em 2015, cada jogo do Campeonato Brasileiro levou em média 15.462 pessoas aos estádios até a rodada 14. O número é baixo e até mesmo inferior ao do Brasileirão do ano passado, que terminou com média de 16.555 pagantes. Agora, se o corte estatístico for feito pelos jogos do domingo às 11 da manhã, a mudança é gigantesca. Apenas com as partidas desta faixa horária, a média de público do campeonato deste ano passa a ser de 27.461. A iniciativa de realizar jogos nas manhãs de domingo, no entanto, a princípio não estava programada e só foi aplicada depois do sucesso do horário no Campeonato Paulista, quando a Polícia Militar pediu à federação que alterasse o início do jogo entre Palmeiras e 15 de Piracicaba devido aos protestos contra a presidente Dilma Rousseff. O pedido foi repetido em 12 de abril pelas mesmas razões, novamente com o Palmeiras, e o novo horário passou a ser adotado pela Confederação Brasileira de Futebol. O diretor de competições da CBF, Manuel Flores, porém, nega que a iniciativa tenha sido feita de improviso. Não, na verdade, a inspiração veio com o que é praticado lá fora. Então a gente viu que o horário das 11 da manhã seria um horário onde viria mais família, né? Isso se comprovou na experiência de São Paulo. Então a experiência de São Paulo veio cravar o que a gente já esperava. A análise do especialista em gestão e branding do esporte, Eduardo Muniz, é outra. Nesse caso foi um improviso, mas acabou sendo um achado. Era uma demanda latente que, quando foi oferecida, sem dúvida nenhuma, despertou e está funcionando. Só que se não for muito bem trabalhado, só o fato do horário ter mudado também não quer dizer que essa demanda vai permanecer. Eu acho que essa é uma preocupação que os clubes têm que ter. De acordo com o diretor de competições da CBF, os clubes têm pedido para jogar no domingo às 11 da manhã. E por isso, a partir da 15ª rodada, serão 2 jogos neste horário. Por hora, as temperaturas baixas têm inviabilizado as partidas mesmo sob o sol do meio-dia. Mas a chegada da primavera e do verão podem impor a necessidade de uma nova análise, segundo Manuel Flores. A gente, de forma alguma, quer causar prejuízo técnico ou até de saúde para os jogadores. Se a gente vê que a temperatura está muito elevada, a gente vai procurar não fazer o jogo naquele horário. Mas o sol e a temperatura não são os únicos empecilhos atléticos para os jogadores, segundo Antônio Carlos Gomes, doutor em treinamento esportivo e especialista em fisiologia do exercício. Você levanta, quando você desperta pela manhã, depois de 3 horas aproximadamente, é que você começa a entrar naquilo que nós chamamos prontidão para a prática esportiva. Não é o melhor horário para um pico de performance de um atleta. E essa adaptação não é simples. O processo de adaptação, que a gente chama, é um período pré-competitivo de preparação, ele precisa ter aí entre 4 a 6 semanas de trabalho. Com a instituição dos jogos nas manhãs de domingo, o Brasileirão passou a ter, salvo mudanças pontuais, 6 horários diferentes para as partidas. 11 da manhã, 4 da tarde, 6h30, 7h30, 9 ou 10 horas da noite. Para o doutor em treinamento esportivo Antônio Carlos Gomes, tamanha variedade acaba com as chances de plena adaptação física. É muito horário diferente, nós estamos falando o seguinte, o estresse psicológico e o estresse fisiológico vai acontecer, será exigido do jogador em horários completamente diferentes. O organismo não entende o que está acontecendo. Na Europa, a diversificação dos horários significa uma maior possibilidade de transmissões televisivas para outros mercados. Mas, segundo o especialista em gestão do esporte, Eduardo Muniz, o momento brasileiro é de olhar para dentro do país. Tem uma boa lição de casa no mercado doméstico ainda, elevar o padrão de entrega, elevar o padrão de receita. Eu acho que os clubes precisam disso, o campeonato precisa disso, para daí a gente ter como preocupação, colocar realmente como prioridade o desenvolvimento do mercado internacional. Um passo seguinte para os clubes será pensar em formas de fidelizar o torcedor e monetizar a presença dele nos estádios, independentemente do horário, assim como melhorar a prática esportiva propriamente dita. Do contrário, as equipes e a Confederação Brasileira terão que ir atrás de mais uma novidade para atrair o público, pelo menos por algum tempo. De São Paulo, Gabriel Dudziak.